Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Materiais Inovadores. Meu nome é Diana Barp, mas vocês podem chamar aí carinhosamente de Edi. Eu vou começar a minha descrição. Sou branca, cabelos e olhos castanhos, cabelos compridos. Hoje estou vestindo uma blusa preta, calça jeans e sandálias. Gostaria também aí de começar agradecendo a equipe desse estúdio que faz aí a aula acontecer para vocês, essa equipe maravilhosa, e agradecer também aos nossos intérpretes de Libras. Hoje a gente vai contar com a Kátia e com a Natália. Olá! Vamos dar início aí à nossa aula Materiais Inovadores, atividade 3, Sistematização 1, tá? Então, nosso aprofundamento é o Corpo, Saúde e Linguagens. Vai englobar áreas de Ciências da Natureza e Linguagens. A nossa unidade curricular 2 se chama Tecnologia e Qualidade de Vida. E o nosso componente curricular Materiais Inovadores. E aí a gente vem para uma parte bastante importante da aula, que são os lembretes. Então, não esqueça aí de elaborar uma rotina de acompanhamento do componente Materiais Inovadores. Façam aí anotações no seu diário de bordo, que pode ser um caderno, pode ser um bloco de notas no celular. Acesse e realize as tarefas, então as tarefas já estão aparecendo para vocês dentro do aplicativo do Centro de Mídias. Siga aí as orientações e recomendações da professora aqui do CMSP e do seu professor da sala de aula também, né? E não esquece aí de fazer a nossa avaliação. Então vamos dar uma olhadinha só nas habilidades que permearam aí toda a atividade 1. Então a habilidade número 3, né? Habilidades do currículo. Interpretar textos de divulgação científicas, habilidade aí número 7, analisar a propriedade dos materiais e as habilidades aí dos eixos estruturantes, investigação científica e mediação aí. Então, habilidade 1, investigar e analisar situações e problemas, e habilidade 8, selecionar e mobilizar aí os recursos das ciências da natureza para propor aí ações de intervenção sobre problemas sociais e ambientais. O nosso objeto de conhecimento são os polímeros, tá? No cotidiano, a produção dos polímeros, propriedades, influência no meio ambiente. E o objetivo da aula de hoje é investigar aí um pouquinho dos aspectos históricos dos polímeros, definição, composição, processo de síntese, propriedades e aplicações. Então, a proposta de atividade de sistematização é uma campanha de conscientização. Então, o mapa, né, que é o nosso material de apoio, ele propõe aí que vocês aí realizem na escola uma campanha de conscientização, né, tendo em vista aí a relevância do plástico, do grande consumo de materiais plásticos, né? Então, é importante aí que vocês discutam como a utilização inadequada de embalagens plásticas, principalmente aí aquelas que acondicionam alimentos, elas podem trazer riscos aí à saúde humana, tá? Então, para encerrar, para fechar aí a atividade 3, a gente vai promover uma campanha de conscientização voltada para a comunidade escolar, ou seja, voltada para a sua escola, sobre a importância do uso adequado das embalagens no ambiente doméstico, tá? E aí tem uma sugestão até de título, né? Que plástico é esse? Que plástico você usa? Tá? É uma sugestão aí para campanha de conscientização. E aí eu venho aí trazendo alguns elementos para vocês, que vocês possam utilizar na campanha de vocês, né? Então aí os tipos, né? Os números que representam cada tipo de plástico e os diferentes tipos de representações, tá? Só para lembrar aí os diferentes tipos de plásticos e aonde eles aparecem. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre biopolímeros, polímeros biodegradáveis e polímeros verdes, tá? Então, o conceito de biopolímero são produzidos por seres vivos, tá? Ou aí materiais aí à base de fontes renováveis, como por exemplo, milho, celulose, batata, cana-de-açúcar, tá? Quitina, e eles degradam-se pela ação de micro-organismos naturais, como bactérias, fungos, algas, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho dos polímeros biodegradáveis, tá? O que quer dizer isso? Que a degradação desses materiais,
ela depende da ação de micro-organismos, tá? De ocorrência natural, como bactérias, fungos e algas, tá? Então, é um tipo de plástico que pode ser degradado pela ação de micro-organismos, tá? E os polímeros verdes, eles são sintetizados a partir de matéria-prima proveniente de fontes fósseis, tá? E que passaram a ser sintetizados por matérias-primas provenientes de fontes renováveis. Então, por exemplo, uma sacola plástica, ela pode ser feita a partir como matéria-prima, o plástico que vem aí do petróleo, tá? Mas que é uma fonte não renovável, mas eu posso substituir, em vez de eu usar essa fonte não renovável, eu posso substituir a fabricação, por exemplo, de um plástico de uma sacola por uma fonte renovável, por exemplo, um plástico produzido aí a partir daí da cana-de-açúcar, tá? Do etanol, que é uma fonte renovável, ok? O que precisa ficar claro aí é que no polímero verde, ele está falando em relação à fonte de produção e não à degradação. Então, o polímero verde, na maioria das vezes, ele não é biodegradável, ou seja, ele não é degradado por micro-organismos e aí ele vai sofrer o mesmo tempo de decomposição dos outros materiais, tá bom? Aí tem um pouquinho da definição de plástico verde, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o vídeo, que vai falar um pouquinho aí a viagem de Cambridge sobre o nosso futuro, que vai dar ideias para campanhas de vocês. Se a gente tiver um tempinho maior, eu volto nessa explicação, ou então fica lá para o nosso momento de interação, tá bom? Então pode rodar o vídeo, produção. O homem atravessou 3 milênios mais destruindo do que conservando o planeta. E este rastro de destruição fica evidente quando vemos o estado dos nossos rios, mares, matas. Hoje, muitos encontram-se destruídos e sem possibilidades de recuperação. E aí, vó? A senhora disse que ia nos contar como eram as coisas na época da sua tataravó, a Kimi. Vó, eu tô super curioso. Ah, sim, meus filhos, bem, mas é uma história muito triste. Mas só assim vamos entender como chegamos à situação atual. Lixo por todos os lados, grandes parte dos animais extintos e quase sem recursos naturais. É estranho imaginar que era diferente. Pra quem nasceu na Terra assim, praticamente destruída. Eu sei, meu filho, por isso vamos ver como eram as coisas no século XXI, há 250 anos atrás. Meu filho, me ajuda aqui que tá pesadíssimo isso aqui. Eu não devia, mas eu vou ajudar. Como assim não devia? Poxa, mãe, quantas vezes eu já te disse pra usar embalagens retornáveis em vez dessas de plástico aqui? Mas, meu filho, aqui no supermercado, se nos negamos a colocar as compras nas sacolas plásticas que eles nos dão, temos que dar 1000 explicações à balconista. Porque ela, além de insistir, parece não entender o motivo pelo qual estamos nos negando a sair com todas essas sacolinhas aqui, meu filho. Mãe, mas isso não é desculpa. Porque se você levasse sacolas retornáveis, elas não teriam o que dizer, tá legal? E eu não falo isso à toa, mãe. E sim porque o uso de embalagens descartáveis, especialmente dessas de plástico, tem contribuído em grande parte para destruir os nossos mares, os nossos rios, as nossas matas. E hoje muitos se encontram destruídos e sem possibilidade de recuperação. Imagina daqui a alguns anos como tudo isso vai ficar se continuar usando essa sacola aqui. E os plásticos demoram centenas de anos para serem decompostos. Além disso, enfeiam o meio ambiente e causam diversos prejuízos, especialmente aos animais. E foi o que aconteceu, como vocês podem ver.
Poxa, meu filho, eu não sabia de tudo isso. Eu vou começar a usar sacolas retornáveis, eu juro. Acho bom, né, mãe? Oi, dona Lourdes. Oi, querido. E aí, E parceiro? aí, cara? Ué, gente, mas pra que esse monte de sacola? Ai, 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 você também. Eu tava falando a mesma coisa pra minha mãe. É, tia, a senhora sabia que a primeira vítima dos plásticos que se depositam nos oceanos é a vida animal? Calcula-se que centenas de espécies, principalmente pássaros e mamíferos marinhos, engolem resíduos plásticos ou levam para os seus filhotes, julgando se tratar de alimento. Imagina a senhora trazendo plástico pra gente comer, que legal, né? Ai, meu filho, que horror! Ô tia, na real, a gente sabe que não é por mal, mas a senhora acredita que em diversas regiões é comum achar tartarugas, leões marinhos e focas mortos por asfixia ou com lesões internas provocadas pela ingestão de plástico? Ó, dá uma olhada só. Nesta época, eles já sabiam que precisavam fazer alguma coisa urgente para que o nosso planeta não virasse uma montanha de lixo. E o pior, deixar essa herança para os netos. Mas infelizmente não deu certo. É, se fosse só para os netos, não era nada. Pensando que tem resíduos como o plástico que demoram 400 anos para se decompor, esse lixo atravessou várias gerações e vai continuar atravessando. Que herança. É complicado, mas vamos continuar a história. Mas vocês não podem dizer que eu sou culpada por todo o plástico do mundo. Claro que não, né, mãe? Mas pensa que além das sacolas, o plástico do tipo PVC, empregado em canos, brinquedos e numa infinidade de utilidades domésticas, pode conter compostos de estanho, que são altamente tóxicos para moluscos e peixes. Sem contar o cloro que também está presente nesses produtos e quando eles são queimados, acaba gerando a chuva ácida e outros compostos gasosos altamente tóxicos, como as dioxinas e os furanos. Esses compostos são altamente cancerígenos. Testes feitos em ratos mostraram que eles estão entre as substâncias mais cancerígenas que se tem conhecimento. E o pior é que não podemos vê-los porque eles são gases. Eu acho que eu entendi. Muita gente pensa que queimando lixo está se vendo livre do problema. E não é bem assim, não. Podemos estar gerando um problema ainda maior. Todos devemos ser responsáveis pelo nosso próprio lixo. Logo, se a gente diminuir, as pilhas de lixo diminuem também. Isso mesmo! Mas enquanto as pessoas não diminuem, aí está a prova do que acontece. Então, mãe, deu pra ver que essa história de ficar jogando e queimando lixo em qualquer lugar não é brincadeira, não? Que isso é coisa muito, muito séria, meu. E o lixo, meu netinho, assim como as embalagens, chegaram aos mares, rios, às matas, por ação das chuvas e dos ventos que varreram os aterros, os lixões e também pela própria mão do homem que jogava lixo em qualquer lugar. Como vocês sabem bem. E além disso, muitas embalagens que possuíam pigmentos, tintas, corantes foram se incorporando ao meio ambiente e causando inúmeros problemas, como, por exemplo, alterações hormonais que modificaram o sistema reprodutivo e diminuíram a taxa de fertilidade dos animais. Nós também não estamos livres desses problemas, pois nos alimentamos de peixes, carnes, vegetais que estão sendo cultivados em áreas contaminadas, como os metais pesados encontrados em algumas tintas e corantes, nas pilhas que foram descartadas em qualquer lugar. Isso mesmo, essas substâncias tóxicas foram se incorporando no meio ambiente e trouxeram diversos problemas à saúde, além da poluição. E a facilidade dos descartáveis, assim como trouxe conforto, trouxe inúmeros problemas. Junto com os descartáveis e a enorme quantidade de lixo gerada, veio a contaminação química, o comprometimento dos recursos naturais e por aí vai. As pessoas confundem o significado de descartável, pensam que é um material que pode ser deixado em qualquer lugar, jogado por aí. Viu, dona Lourdes? Não desanima. Muitas pessoas já estão se dando conta e estão levando sacolas, potes, bandejas para as compras. E com isso, estão deixando de contribuir para o agravamento de todos esses problemas que estamos falando exaustivamente. Sim, foi justamente daí que surgiu o assunto. Claro, mãe. E vocês viram quantos produtos descartáveis existem? Para tudo hoje tem uma embalagem. Para os cosméticos tem potinho,
tubinho. Para os alimentos, nem se fala, então são de todos os tipos e de todas as formas. Papel, celofane, isopor, PVC, PET, o tal do polietileno, nossa, um monte de coisa. Isso sem falar nas roupas, né? Pro vestuário são saquinhos, sacolinhas, caixinhas de todo tamanho e cor. E para bebidas tem latas, garrafas de vidro, de plástico e para completar, mais sacolas plásticas para carregar as compras. A coisa tá ficando muito grave. E a mensagem principal nos dias de hoje não é apenas reciclar e reaproveitar, não, mas reduzir. É por isso que em alguns países, em vez de darem essas sacolinhas, eles cobram dos clientes, viu? Mas isso é um pouco grosseiro, não? É uma forma que a princípio é um pouco antipática, né? Mas a gente sabe que quando aperta no bolso, passamos a refletir mais sobre as atitudes, né? E até mudamos de comportamento. Eu acho que se a gente lutar, é possível reverter essa situação. Isso aí, mãe! Lourdes! Surgiram também as sacolas oxibiodegradáveis, mas também não resolveu o problema. A troca das sacolas comuns por estas só trouxe uma única vantagem: menor tempo de decomposição. Mas pelo que eu li, o problema são os catalisadores que tornam a decomposição mais rápida. Os estudos existentes na época não eram suficientes para comprovar que as sacolas eram inofensivas ao meio ambiente e à saúde, tanto do homem como dos animais e das plantas. Sendo assim, o melhor mesmo são as sacolas retornáveis. Essas que a gente leva e traz cada vez que faz compras. Isso, meu netinho. E pena que a gente só esteja se dando conta disso agora, tanto tempo depois. E infelizmente a gente acabou assim, com esse monte de lixo, doenças, extinção de animais, rios destruídos. Não temos mais matas, a água está quase toda poluída. Para sairmos de casa, só de máscaras. Nossa, que sonho horrível! Mas parecia tão real. Na verdade, pode vir a ser se a gente não fizer alguma coisa urgente. Então eu queria propor para vocês criarem uma sacola personalizada. Pode ser até de material reaproveitado e criarem uma grande corrente pela redução de lixo, pela redução de uso de embalagens e pela redução da exploração dos recursos naturais. Enfim, se somarem as ações por um mundo mais sustentável para evitar que esse futuro que eu sonhei acabe se tornando o nosso futuro de verdade. Olha aí, estudantes, o próprio vídeo já está sugerindo aí que vocês façam a nossa atividade de sistematização, que é a promoção de uma campanha, certo? Então, é sugerido como sistematização da atividade 3, divulgar aí, fazer uma campanha de conscientização, divulgar como os plásticos podem ser identificados por códigos, quais podem ser submetidos a aquecimento e quais podem ser reciclados. Lembra daqueles números 2, 4 e 5 que a gente viu nas outras aulas, né? Então, você pode aí utilizar as redes sociais, blogs, para criar uma campanha virtual e ampliar aí o alcance aí da conscientização que vocês vão realizar aí na comunidade escolar com relação aí à redução do uso de plástico, né, redução de lixo, tá bom? Então, gente, atividade 3, sistematização, é a proposta dessa campanha de conscientização, que vocês façam uma campanha bem bonita aí na escola sobre esse tema, tá bom? Então, gente, eu agradeço vocês terem ficado comigo até o momento. Boa aula para vocês aí na escola, bons estudos e não esquece aí, ó, de fazer a nossa avaliação, tá bom? Obrigada.